Olá pessoas, aqui é o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de geografia falando sobre o processo de urbanização. Tá? Semana passada a gente viu algumas atividades realizadas nesses setores, a gente viu um pouco da questão econômica voltada para esse setor e viu uma grande diferenciação entre a população rural para a população urbana. Hoje a gente dá continuidade, vai falar sobre alguns problemas que envolvem aí esse meio urbano, tá? Os problemas mais comuns que a gente consegue ver. E aí, para começar, coloca aqui na caixa de comentários da aula quais são os principais problemas no meio urbano que vocês conseguem observar. Ah, Kelvin, eu consigo observar que é o lixo. Eu acho que o problema é porque tem muita casa, muito asfalto e pouca árvore. Eu acho que o problema é sonoro, tem muita poluição do som. Coloca tudo aí que você considera que são os principais problemas urbanos. Coloca uma ou duas coisinhas aí, tá? Para a gente ver aí o que é que vocês acham em relação ao processo de urbanização, tá? Espero que vocês estejam bem. Simbora! A gente inicia falando sobre o setor terciário, tá certo? Que vai envolver todas as atividades urbanas. Esse setor terciário envolve principalmente as atividades comerciais, tá? No caso aqui, a gente tem os bens de produtos e a prestação de serviço. Então vamos lá. A gente fala de setor primário, a gente fala do setor relacionado à extração ali de recursos naturais. Setor secundário seria a transformação desse recurso. E o setor terciário seria a venda, tá? Prestação de serviços e comércio, tá bom? Então esse setor terciário é dividido de três formas. Eu tenho um terciário chamado de terciário básico, eu tenho um terciário que é o terciário superior e eu tenho um terciário quaternário, tá? No terciário básico, eu tenho atividades mais simples. Eu vou ter atividades que envolvem o armazenamento de produtos ou de objetos. Eu vou ter os empregos domésticos, artesanatos e o comércio, que é a venda tradicional. Tá? Esse seria o terciário básico. No terciário superior, eu tenho atividades que exigem uma mão de obra mais qualificada do que as do terciário básico. Então eu vou ter, por exemplo, pessoas que trabalham na área da saúde, no sistema financeiro, na educação básica, nas seguradoras, no transporte, na administração pública, abastecimento de água e de energia, assim como de esgoto, tá? Então, essas atividades que exigem uma mão de obra mais qualificada fazem parte do terciário superior. E eu tenho o terciário quaternário. Nele, eu tenho uma mão de obra extremamente especializada. E aqui eu tenho profissionais que trabalham no ensino superior, que trabalham com informática, com investigação científica, com biotecnologia, com equipamentos aeroespaciais e com telecomunicação. Essa telecomunicação, no caso, é comunicação de ponta. A gente está falando aqui de pessoas que trabalham na fabricação de celulares, não dos componentes em si, mas da parte de inteligência, de software, de hardware, que envolvem a informática e também envolvem os celulares, que são celulares de última geração. Então, aqui é uma mão de obra extremamente qualificada, tá certo? Quando eu falo de setor terciário, que eu falo de comércio, eu preciso entender que eu tenho uma balança comercial. E o que é essa balança comercial, Kelvin? É uma relação, tá, existente entre o que um país compra, no caso ele exporta de outro país, e no que ele vende, que no caso são as importações. Então, essa balança comercial ela representa a economia do país. Quando o país tem uma balança comercial com resultado positivo, a gente tem o que a gente chama de superávit. Então, o superávit é um resultado positivo na balança comercial do país. Quando o país tem resultados negativos, a gente chama isso, em relação à balança comercial, de déficit comercial. Exemplo. O Brasil vendeu, vamos pegar aqui a nossa commodity mais comum. O Brasil ele vendeu muita soja, o Brasil ele vendeu muita banana. Ele teve um resultado positivo em relação à balança comercial. Então ele teve um superávit. Agora vamos pegar o lado oposto. O Brasil ele está enfrentando uma crise econômica, ele está enfrentando o coronavírus e por conta disso o desemprego aumentou muito e o PIB, o Produto Interno Bruto, vai ser negativo. Então, por resultados negativos, nós estamos tendo um déficit comercial, porque as pessoas não estão tendo dinheiro, tá, para injetar na economia, já que as pessoas muitas foram demitidas, tá certo? Então, superávit, quando eu tiver
resultados positivos e déficit comercial quando eu tiver resultados negativos. Questão de prova, viu? Falar em prova, tá? Semanal de vocês de ciências que eu já mencionei, né? Ela vai ser aí no dia 8 de julho, enquanto a semanal de geografia vai ser no dia 15. Vou olhar aqui, se eu não me engano, dia 15, exatamente, quarta-feira, tá? Uma quarta-feira da semana que vem, a outra quarta-feira daqui a 2 semaninhas, beleza? Então já anota aí nas agendas da vida. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer a revisãozinha com vocês do conteúdo, bonitinho na semana que vem. Vou fazer aí umas questões para vocês, tá? E muito provavelmente vou colocar aí entre 8 e 10 questões, certo? Vou ser legal com vocês, gente boa. Então façam as atividades, já vão fazendo aí para ir me entregando, porque sem elas não dá para a gente fazer uma pontuação bacana, viu? Fica a dica para vocês. Questões socioambientais. Quando eu falo de questões socioambientais, eu tenho que levar em consideração, sociedade e natureza. Já que a gente está falando de meio urbano, a gente está falando de um espaço que é completamente modificado pelo ser humano, tá? Não é mais um espaço que antes era natural, é um espaço antropizado, lembra? A questão antrópica é uma questão que está relacionada com atividades associadas aos seres humanos. Então, eu tenho uma maior ação humana e uma menor ação do meio natural. E isso vai gerar uma série de problemas. Então, o processo de urbanização, ele traz, ao meu ver, tio Kelvin, mais pontos negativos do ponto de vista ambiental do que positivos. E de pontos sociais, de fato, a urbanização ela traz, sim, pontos positivos, tá? Ela traz uma série de empregos, a urbanização ela facilita o escoamento para a economia, tá? De mercadorias para favorecer o crescimento econômico. A urbanização ela facilita a mobilidade urbana, tá? Mas ao preço de que a natureza, infelizmente, né, ela vai ser alterada por conta disso. Em alguns casos, ela vai ser alterada de forma permanente. Quer ver exemplo simples? Na região da Aldeota, na região da Maraponga, do Mundubim, da Parangaba, nós temos rios naturais, tá? Lagoas naturais que foram soterradas para dar origem, por exemplo, à urbanização. Então, assim, às vezes por baixo da cidade está passando um lago, está passando um rio que a gente nem conhece mais. E o que acontece, tá? Tinha um professor que ele era específico em algumas coisas. Ele falava o seguinte, olha, a água, tratando ela como um ser, ela é o bicho mais inteligente que tem. Então, onde ela estava anteriormente, ela vai continuar, tá certo? E o que ele queria dizer com isso, né? Que aquele rio, por mais que o ser humano tenha aterrado, ele vai voltar a ser um rio. Quer ver um exemplo simples? Quando chove na região da Aldeota, ou nessas que eu falei, a gente sempre tem alagamento. E esse alagamento, as pessoas às vezes não conseguem compreender. Por que existe esse alagamento? Porque antigamente era um local natural onde era armazenado a água. Então, novamente, quando a gente tem esses períodos aí de cheia, né, que a gente tem muitas chuvas, o que vai acontecer? Esses rios, tá, que foram soterrados para dar origem aí ao asfalto, eles vão reaparecer e vão dar todo aquele transtorno na nossa mobilidade urbana, de ter congestionamento, de ter acidentes, tá? E as pessoas, elas podem não entender o porquê, e eu estou explicando para vocês, para futuramente vocês responderem elas. É justamente porque tínhamos rios, tínhamos lagoas, passando por vários pontos da cidade, e por conta da ação humana elas deixaram de existir, elas foram soterradas, certo? Então, a grande questão de trabalhar a questão socioambiental é a gente entender que o ser humano, infelizmente, ele age acima dos meios naturais e a gente paga um preço caro por conta disso. A gente vê, por exemplo, que locais onde existem construções irregulares, existe um grande número de doenças, tá, transmissíveis por insetos, por animais, roedores. Tá? E isso acontece por quê? Porque está ocorrendo um desequilíbrio ecológico. Alguns animais estão ficando sem espaço e por conta disso eles acabam tendo um contato mais próximo com os seres humanos. Tá? Eu tinha visto até uma reportagem essa semana nos jornais que na região centro-oeste as onças voltaram a aparecer com maior facilidade por conta do coronavírus. As pessoas estão passando mais tempo em casa e a natureza está retomando, tá, o seu curso. Os animais estão andando mais livremente porque eles não estão tendo aquele contato com os seres humanos. E alguns contatos
infelizmente são desastrosos, como ocorrem, por exemplo, dos ataques de animais selvagens às pessoas. E as pessoas às vezes não conseguem entender. Caramba, apareceu uma cobra no meu quintal, mas o lugar dessa cobra não é aqui. Será mesmo que o lugar dela não é aqui? Será mesmo que não tinha, por exemplo, uma área de vegetação próximo? E chegou uma construtora para construir um prédio e tirou essa vegetação? Ah, mas é porque aparece muita caranguejeira no meu quintal, aparece muito escorpião. Tá? Por que será que isso acontece? Será que você não está próximo a uma área verde? Certo? Então, a natureza ela está tentando resistir aí à ação do homem. Tá? E na maior parte das vezes, ela que é o elo fraco, né? É para ela que acaba sobrando essa carga de culpa. Os animais são mortos pelas pessoas, infelizmente, tá? Pessoas que não têm consciência ambiental das coisas. Então, os principais problemas socioambientais. A poluição e a contaminação atmosférica. Se a gente fala de urbanização, tem que falar de revolução industrial, tem que falar sobre os automóveis, tem que falar de combustíveis fósseis, eles são os principais, tá? E quando eu falo de combustível fóssil, eu estou me referindo especificamente ao petróleo, principalmente a ele, já que ele também produz o plástico, e o plástico é um grande poluidor, tá? Tanto do ar, quanto do solo, quanto da água. Eu tenho que falar da chuva ácida, tá? A gente fala da inversão térmica, das ilhas de calor e da problemática do lixo, tá? Nós produzimos toneladas e toneladas de lixo anualmente. E a natureza não consegue absorver essa quantidade absurda. Ela não consegue degradar isso. Até porque nós temos o plástico, que é o grande vilão da natureza. Tá? Grande problema do século XXI é o plástico. É por isso que tem tanta pesquisa científica se esforçando para reduzir o uso do plástico, para buscar soluções chamadas de biodegradáveis. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo ter acesso a um plástico biodegradável de baixo custo, a própria natureza vai se encarregar de degradar ele e ele vai continuar fazendo parte daquela cadeia alimentar que vocês veem aí com a professora Marcela e comigo em ciências, tá? Então, a ideia é que exista o maior número de elementos biodegradáveis possíveis para que a natureza continue seguindo o seu fluxo, tá? Então, poluição. A gente fala aqui de urbanização, principalmente a poluição do ar, ocasionada por isso que eu falei, que é essa relação dos combustíveis fósseis, tá? Então essa contaminação do ar vai dar origem ao efeito estufa, tá? Vai agravar esse efeito estufa, que vai dar origem ao aquecimento global e às chuvas ácidas. Então o planeta, né, de uma forma figurativa, ele vai adoecer por conta das pessoas, por conta das indústrias, das fábricas. Os rios também vão ser afetados por conta disso, já que muitas empresas vão lançar os seus dejetos dentro da água. A agricultura vai ser comprometida, porque nós vamos ter os agrotóxicos que a gente viu lá no 6º ano influenciando na água e aumentando os índices de câncer, principalmente em cidades mais urbanizadas. A chuva ácida vai ser um problema, tá? Onde eu vou ter um acúmulo, certo, de poluentes na atmosfera, e esses poluentes vão mudar o pH da água. A água vai apresentar uma característica de pH ácido, e isso vai corroer a vegetação, isso vai corroer algumas construções civis, tá certo? Então eu vou ter, por exemplo, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, alguns tipos de ácidos e alguns tipos de materiais poluentes na atmosfera, e isso vai voltar em forma de chuva. Não é uma chuva própria para o consumo, muito pelo contrário, tá certo? E se isso daqui pegar, tá? Chegar a atingir lagos, rios, lagoas, pode contaminar os peixes, tá certo? Pode acabar matando algumas espécies de peixes mais fraquinhos. Pode também prejudicar as vegetações, tanto florestas quanto as áreas verdes nos meios urbanizados. Então é um problema muito grave a chuva ácida, porque ela de fato mata a planta. Inversão térmica. Ocorre o seguinte, a gente viu lá no 6º ano, a gente falou de fluxo de ar, que o ar quente ali sobe e o ar frio desce. Na teoria, a prática é para funcionar dessa forma. Mas na inversão térmica, eu tenho um sistema oposto. Exemplo, eu tenho um fluxo normal em que eu tenho um ar quente das cidades, porque as construções provocam isso, esse calor, elas aumentam esse calor natural, tá? E na teoria, era para esse ar quente ir subindo para as camadas mais frias e se dissipar, certo? Perder ali a sua eficácia.
Com o alto índice de poluição, o que eu tenho é o seguinte: eu não tenho um ar quente próximo, tá certo, das cidades. Eu tenho um ar frio. E se o ar frio desce, eu vou ter um acúmulo de poluentes. É por isso que a gente vê, por exemplo, em cidades mais urbanizadas e que tem um índice maior de população, como por exemplo São Paulo, a gente consegue ver aquela nuvem espessa, acinzentada. O que é aquilo? É a inversão térmica. Logo nos primeiros raios da manhã, aquela friagem matinal, daquele horário de 5, 6 horas, tá? Perdão, entre 4h30 até as 6 horas, faz com que toda a poluição fique acumulada ali, tanto no início da manhã quanto no final da tarde, que é quando o tempo, né, atmosférico vai esfriando. E aí, aquilo dali gera uma grande camada de poluição. É por isso que as pessoas tendem a ter mais problemas respiratórios, principalmente nessas regiões. Quanto maior for a concentração de pessoas, quanto maior for a concentração de automóveis, mais frequente vai ser aí, no caso, automóveis com combustíveis fósseis, já que a gente já tem os elétricos, que são carros ecológicos, né? Então, em relação aos combustíveis fósseis, quanto maior for o número, tá? Maior também vão ser os casos de problemas respiratórios por conta dessa poluição. Então, na inversão térmica, eu não tenho um ar quente aqui embaixo, eu tenho um ar frio, o que impede que o poluente, passe para as outras camadas, tá certo? Então vamos lá, chuva ácida, inversão térmica, e nós temos as ilhas de calor. Pessoal, as ilhas de calor são pontos específicos dentro das áreas urbanas, tá certo? Que tem uma temperatura fora do normal. É anormal a temperatura ali naquele local. Exemplo simples, centro de Fortaleza. O centro de Fortaleza é um dos locais mais quentes que a gente tem aqui, certo? Na nossa cidade. Por quê? Porque eu não tenho um número grande de árvores perto. Mas aí, por exemplo, assim que eu saio do centro, que eu entro para a parte litorânea, que eu pego ali a parte da faixa do oceano, eu já tenho uma temperatura um pouco melhor. Tanto por causa dos oceanos, quanto quando a gente vai entrando ali na região da aldeota, a gente tem um grande número de árvores. Então a gente consegue perceber que a temperatura fica mais amena. Então o que a gente precisa para Fortaleza é um número maior de árvores, para fazer com que o tempo atmosférico e, por consequência futura, o clima altere e fique mais agradável, tá? Um grande problema que a gente tem aqui em Fortaleza também são aqueles prédios da beira-mar. Lembra quando a gente falou de barla-vento e solta-vento? Esses prédios da beira-mar, eles impedem com que as massas de ar percorram por dentro da cidade. Eles funcionam justamente como barla-vento. Então, para os bonitos lá da beira-mar, tá? Imagina que, por exemplo, esse lado aqui é o oceano, aqui no caso são os prédios, tá? Quando esses ventos saem do oceano e vêm para os prédios, eles atingem os prédios, é muito arejado, é muito confortável. Mas, para quem está depois, no caso nós, tá? Isso não acontece. Por isso que a temperatura pós-praia é muito maior. Então, essas ilhas de calor, tá certo? São pontos dentro das cidades que apresentam aí temperaturas extremas, temperaturas bem mais elevadas do que o seu entorno. Então, o que é uma ilha de calor? É um local que apresenta uma temperatura mais elevada do que o seu entorno. Olha só a comparação para a zona rural, para a cidade. Na zona rural, eu não tenho tanto asfalto. E lembra, nosso asfalto é preto. Lembra que esse preto ele absorve muito calor. Então, na cidade, esse asfalto, tá? Ele absorve muito calor e aumenta muito a temperatura. Eu tenho na zona rural uma quantidade de plantas, tá certo? E eu tenho uma penetração maior da água. Por conta disso, eu tenho na zona rural uma temperatura um pouco melhor, tá? Do que na zona urbana, tá certo? A zona urbana ela tende a ser mais quente. Então, supimpa a nossa aulinha, tá? Falando aqui agora sobre o lixo. A grande problemática de lixo é que no passado nós tínhamos muitos lixões. Alguns pontos da cidade ainda apresentam lixões, tá? Algumas pessoas não apresentam um descarte adequado do lixo, tá? Esse lixo ele acaba ficando a céu aberto, ele acaba encontrando alguns recursos d'água, como por exemplo as lagoas de Fortaleza, que são todas poluídas. Não tem uma lagoa em Fortaleza própria para banho, a não ser que seja algum construído pelo ser humano. Mas das que a gente conhece, agora Parangaba, Araponga, do Curió, tá? São praticamente todas impróprias para banho. Elas são poluidíssimas, tá certo? Então não entre na lagoa. Muitas vezes as pessoas queimam lixo, isso é um costume muito comum nos interiores, tá? Existem algumas estações de incineração que queimam esse lixo, mas pensem comigo o seguinte: se eu estou queimando, eu estou produzindo fumaça.
E essa fumaça também prejudica o meio ambiente, tá certo? Sem contar no cheiro podre causado pela queima de matéria orgânica, tá? Então, o mais viável a ser construído é um aterro sanitário, onde eu consigo acumular esse lixo. Existe uma impermeabilização do solo, então, por exemplo, eu não vou ter o lençol freático sendo comprometido e eu consigo captar o chorume. O que é o chorume, Kelvin? É o líquido produzido pela decomposição desse lixo. E esse chorume, de forma controlada, ele serve como adubo natural. Então eu consigo produzir adubo a partir disso. E aí, dependendo do aterro sanitário, eu tenho a captação e a queima de somente um gás, que é o gás metano. Tá? Ele vai ser aí entrar em um processo de combustão, mas uma combustão controlada pelo ser humano. Então, hoje o que nós temos de mais viável é o aterro sanitário e, obviamente, né, as atividades que envolvem aí os setores da ecologia, que são aquela política dos 5 R's, que é o repensar, é o reusar, é o reduzir, é o reciclar, tá? E a partir disso, a gente tem ações efetivas que visam diminuir aí esse lixo e que ajudam o nosso meio ambiente, tá? A aulinha de hoje, tá? Muito simples esses conteúdos, todos vão cair na prova de vocês, então eu já estou lhes avisando para vocês estudarem e estudarem bastante, tá? Eu acredito que eu vá separar a prova entre meio rural e meio urbano. Então, por exemplo, a semanal fica meio rural e a bimestral fica meio urbano, tá? Muito provavelmente é assim que vai acontecer, já que são 4 capítulos, então fica 2-2, para não ficar nada muito pesado, tá bom? Vou colocar aí para vocês o roteiro, ainda nessa semana, provavelmente, se eu não colocar nessa semana. Estou colocando na próxima, junto com as questõezinhas de vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa e se cuidem, que os familiares de vocês também estejam bem. Um beijão do tio Kelvin, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.